Dinara, boa tarde. Mariana, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Oliveira, professor Rolf já entrou, já vou chamá-lo. Boa tarde, professor Rolf Madaleno. Boa tarde, tudo bem, meu doutor? Tudo certinho, graças a Deus. Professor, nós vamos fazer uma transmissão ao vivo pela Escola Superior da Advocacia do Estado do Espírito Santo. É uma nova edição do nosso Café Jurídico, que ocorre todo dia às 17 horas. E, primeiramente, gostaria de agradecer que o senhor aceitou nosso convite, é uma honra tê-lo aqui. Senhores, o professor Rolf Madaleno é advogado, professor de Direito de Família e Sucessões, diretor do Instituto Brasileiro de Direito de Família e também é membro da Associação Internacional, é isso, professor? Associação Internacional de Juristas em Direito de Família. Isso, a Errudefa. Isso. Professor, hoje o tema é um tema por demais interessante, sobretudo para os advogados que atuam na área de família e sucessões, porque ele também, me parece, que ele tem aspectos na questão da programação familiar, né, quando as pessoas se casam e escolhem regime de bens. É um tema bastante interessante, é o Pacto Corvina, a vedação de contratar a herança de pessoa viva. Professor, a palavra é sua, fique à vontade, por gentileza, novamente, muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui na Escola do Espírito Santo, Advocacia. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, a honra é minha poder estar participando deste momento privilegiado aí, compartilhando essa live aí com pessoas que se interessam e convivem com o direito de família e das sucessões. Até não sei se, como nós vamos falar de Pacta Corvina ou do artigo 426 do Código Civil, que proíbe o contrato de herança de pessoa viva e que então buscou lá no Instituto Romano, no direito romano, melhor dizendo, esse instituto da Pacta Corvina. Eu acho que a gente devia começar aqui a nossa live falando com alguma experiência de ornitólogos, porque, na realidade, nós importamos essa Pacta Corvina para o direito brasileiro, importamos isso por cópia do Código de Napoleão, de 1804, que foi quem ressuscitou a Pacta Corvina. Depois explico um pouco melhor por que eu faço essa afirmação, mas foi trazido para o Código Civil de 1916 e copiado, repeticionado no Código Civil de 2002, agora no artigo 426, com essa ideologia de que genericamente, como teoria geral, é proibido pactuar herança de pessoa viva. Aí é que começam os nossos problemas. E eu dizia, olha, precisávamos aqui de um ornitólogo para começar a falar de uma Pacta Corvina. Por que eu fiz referência aos estudiosos dos pássaros? Porque no Brasil não tem corvina. No Brasil tem abutre. Então, a ideia desta Pacta Corvina, da proibição de se contratar herança de pessoa viva, tem um fundo, um cunho de ordem moral. Por que se trouxe para o direito brasileiro em 1916 e se repristinou ou repetiu no Código de 2002? Pelo cunho moral, de que não se pode contratar herança de pessoa viva, no mínimo por 2 ou 3 razões. A maior delas, a principal delas, seria pelo fato de que nós estaríamos torcendo pela morte daquele que contratou conosco esta herança ainda em vida. Então, seria esse aspecto moral que nos compara, como os romanos acriticamente compararam e genericamente compararam, a proibição de se contratar herança de pessoa viva para não se torcer pela morte desta pessoa, para que não nos comparássemos a corvos sobrevoando a carniça e buscando o botim de alguém que teria morrido. Como nós não temos corvos, que é o pássaro natural da América do Norte, então nós teríamos os abutres. Nós seríamos verdadeiros abutres e não seria errado chamar de pacta abutre, porque essa é a ideia. Por que eu inicio com essa fala? Porque é única e exclusivamente esse aspecto moral que faz com que nós, até hoje,
contando o Código de 16 e até os dias de hoje, sei lá, passam quase que 100 anos, no mínimo 96 anos, e nós nunca fizemos nenhuma crítica em relação a esse artigo. Em momento nenhum. E havia uma razão muito simples para nós não nos preocuparmos com o artigo esse do Código Civil de 16 e, por algum tempo, com o Código Civil de 2010. Não nos preocupávamos com os pacta Corvina porque eles não nos atingiam. Em realidade, no Código de 16, nós tínhamos presente a ideia do direito sucessório troncal, que significava dizer cônjuge só seria herdeiro se não tivessem descendentes nem ascendentes. E antes disso, cônjuge não herdaria patrimônio nenhum. Cônjuge seria destinatário de uma benfeitoria, de um benefício, melhor dizendo, de um benefício, nunca de uma propriedade. E assim, o Código Civil de 16, no artigo 1611, parágrafo 1º e 2º, dizia: em havendo descendentes, herdeiros são os descendentes, não havendo descendentes, herdeiros serão os ascendentes, e não havendo ascendentes, o herdeiro será o cônjuge. Mas antes disso, em existindo o uso das categorias anteriores, está dando retorno? Os herdeiros. Não, não. Pode continuar. O cônjuge seria beneficiado com duas hipóteses, com dois benefícios. Ou ele receberia o direito real de habitação, ou, que era o principal, o direito real de habitação se o regime fosse de comunhão universal de bens, ou se fosse outro regime, o cônjuge receberia o usufruto de 25% dos bens do espólio. Significava dizer nada de propriedade, a inteira propriedade era dos descendentes, mas o cônjuge, por uma razão pietatis causa, para que tivesse uma renda, ganharia como benefício vidual o usufruto vidual, o usufruto do viúvo ou da viúva, de 25% dos bens. Jamais a propriedade. Significava dizer, por que nós vamos nos preocupar com a pacta Corvina se o cônjuge, que não é meu parente, porque a ideia que se desenvolvia desde a Idade Média era de que os bens sempre permanecessem com a família que os constituiu. Consequentemente, esta era a política dos bens troncais, ou seja, do tronco familiar, lá permaneciam os imóveis. Como família são os biologicamente descendentes ou ascendentes, sempre o que nós construímos fica na nossa família. O cônjuge só tinha um benefício. O que aconteceu? Descobriram no Código de 2002 que esse benefício dos 25% do usufruto não funcionava bem, porque o cônjuge sobrevivente, a viúva, o viúvo, era enganado pelos herdeiros, porque ela não tinha controle, nem administração para controlar, nem condições para controlar o acerto do pagamento desses 25%. E aí, então, como era um benefício e não uma herança, esse benefício era considerado um benefício comutativo. Significa dizer que poderia ser trocado, poderia ser negociado. Portanto, aí já está a primeira grande diferença. Herança não pode ser negociada, diz o artigo 426. Benefício pode ser negociado, é comutativo. Então, as viúvas recebiam um benefício comutativo que elas trocavam por um valor certo, por dinheiro, para não ficarem a vida toda retendo os 25% do usufruto, impedindo que os herdeiros vendessem ou se usufruíssem livremente desses bens, e isso travava o progresso dos sucessores, o avanço, né? Então, isso não funcionou em 1916. A novidade foi trocar o benefício vidual agora por uma propriedade certa. Tanto que está escrito lá no 1832 que o cônjuge sobrevivente receberá 25%, veja que o percentual é o mesmo, 25% dos bens particulares do morto. Dos bens particulares, dos bens que ela não ajudou a construir, dos bens que foram construídos pela família do falecido. E a gente se situa hoje. Geralmente, as pessoas casam no mínimo 2 vezes, então a viúva é a segunda relação que não ajudou a construir os bens particulares, porque isso é óbvio, porque ela só vai herdar sobre os bens particulares do morto. Consequentemente, ela não teria aqui nenhuma participação e seria um mero benefício, ou seja, é o legislador fazendo benefícios com um chapéu alheio.
E isso, então, claro que, como nós tínhamos a cultura dos bens troncais, quando surgiu o Código de 2002 e considerou o cônjuge sobrevivente um herdeiro necessário e com direito à herança concorrente, começou a nos preocupar. Principalmente quando, pela primeira vez, alguém que era casado num regime de separação convencional de bens descobriu que ele não estava blindado, não estava protegido. Ele não, os herdeiros dele descobriram que o regime de separação de bens só gerava efeitos no direito de família, não gerava efeitos no direito sucessório. Consequentemente, a esposa viúva não tinha ameação, porque o regime era convencionado de separação de bens, mas tinha herança. Aonde? Exatamente naqueles bens que ele não queria que ela recebesse por meação. Exatamente naqueles bens troncais construídos por ele, nos seus bens particulares. Né? Isso não serve só para o regime de total separação, também serve para o regime convencional, de separação parcial, porque também ali não se comunicam os aprestos, os bens que eram anteriores ao casamento. Mas toda esta proteção, toda esta blindagem dos bens anteriores ao casamento ruiu com o Código de 2002. E aí os herdeiros começaram a se dar conta que os pais, os que faleceram, não protegeram suficientemente porque nunca imaginaram, porque nunca passaram por isso, porque sempre a ideia da sucessão era troncal. E agora não era mais. Agora era patrimonial e era em razão do casamento, da união estável, que os bens se transferiam agora também pela propriedade. E isso causou uma comoção. Se tentou proteger essa ideia, né, de quem queria que os bens não se comunicassem em vida, obviamente também não desejaria que se comunicasse na morte, e aí a primeira reação foi do STJ, com a ministra Nancy Andrighi, que deu aquele voto histórico, né, estendendo os efeitos jurídicos do casamento, do pacto antinupcial para o direito sucessório, e caíram em cima dela, né, com toda a razão, aparentemente com toda a razão, dizendo que ela havia se esquecido do artigo 426 da Pacta Corvina, que impede a contratação de herança de pessoa viva. E esse é o impasse, né? Que eu já vou parar de falar, porque eu sei que eu não parei ainda. Este é o impasse, ou seja, nós temos um artigo totalmente acrítico, sem nenhuma crítica, que genericamente proíbe todo e qualquer contrato. Nós não fizemos nenhuma filtragem, nós não fizemos nenhuma censura esse artigo. Nós acatamos esse artigo como se fosse um dogma, como se fosse algo intocável. Nós não paramos para pensar e para analisar os efeitos reais desse artigo e obedecemos cega e piamente como se esse dogma nos impedisse de fazer realmente qualquer tipo de contrato em relação à herança de pessoa viva. Essa é a segunda parte do nosso encontro. Mas nesse primeiro momento, eu deixo registrado isso. A cultura dos bens troncais continua presente naqueles que casaram num regime de separação de bens, porque não queriam, obviamente, que os bens se comunicassem particulares, em especial num regime de meação, e não vejo por que quisessem que, com a morte, esses bens saíssem da sua família e fossem fazer parte, numa quarta parte, de 25%, na família da ex-mulher, da viúva, que depois dela irá para a herança dos filhos dela ou para os parentes dela e não para os parentes da família que construiu. E isso é um absurdo do ponto de vista do planejamento sucessório de todas essas pessoas que já iniciaram esse planejamento quando fizeram um pacto antinupcial, porque já no pacto antinupcial propuseram algo que os bens permanecessem em família e, consequentemente, nosso dever como jurista na atualidade é achar a solução para que esses bens também não se comuniquem por conta ou por ocasião ou em razão da morte, da sucessão, porque é essa a preocupação. E encerro dizendo, foi esta situação inusitada, inesperada, impensada, que suscitou na sociedade jurídica, de um modo geral, ou nos jurisdicionados, e agora também nos vivos, que têm contratos que ainda não morreram, mas que têm contrato de união estável, perdão, que têm contrato de casamento ou pacto
de antenupcial ou contrato de convivência com o regime de separação de bens e que estão enlouquecidos porque já souberam em vida que esse pacto não tem valor se ele morre antes. E aí é o desespero. Foi só por isso, e em razão disso, que hoje, na ciência jurídica e nos escritórios de advocacia, surgiu uma nova fonte, digamos assim, de trabalho da advocacia, em especial, dos planejamentos sucessórios, que nunca, jamais se falava de planejamento sucessório no passado. Aliás, pouco se tinha coragem de falar em pacto antinupcial, né? Porque era um tabu. Hoje, o pacto antinupcial é a fonte de todos os casamentos. Provavelmente, na maioria deles, eles pactuam os regimes patrimoniais ou matrimoniais e agora ficam com a preocupação de fazerem planejamentos sucessórios complicados, intrincados, né, com criações lá, ou elucubrações científicas, jurídicas, aritméticas, contábeis, de tudo que é ordem, para tentar desviar, deslocar, não permitir que esses bens que ele quer que sejam troncais não se comuniquem. Essa, então, é a parte que fica para depois de lhe ouvir, não, doutor? Professor, na verdade a gente quer mesmo ouvir Vossa Excelência falar. A palavra aqui é do senhor. Essa proibição, ela afeta de um modo geral essa disposição de vontade? Primeiro, eu gostaria que o senhor desse uma breve passada sobre a questão. Existe alguma proximidade entre o testamento e o pacto sucessório? E indo um pouquinho adiante, ele proíbe qualquer tipo de ato, uma mera renúncia a direitos sucessórios, ele não estaria, digamos assim, atingido pelo propósito, né, desse que está subjacente ao dispositivo. Como é que isso é visto? Existem, o posicionamento do senhor, existem conexões de sentido fora do texto literal que nos permitem avançar e fazer uma interpretação um pouquinho diferente para permitir que isso seja feito, que de alguma forma as partes disponham sobre essa herança? Sobre a herança? Eu acho que está muito bem colocada a pergunta e me dá margem para, então, fazer a segunda parte dessa exposição. Eu entendo que existem soluções jurídicas que permitam trazer ou restabelecer uma paz social. Porque, honestamente, eu vejo, né, como advogado que sou, que as pessoas estão inquietas por conta de que não encontram soluções para este problema do herdeiro sobrevivente, do cônjuge, melhor dito, sobrevivente, receber uma parte dos seus bens particulares que ele, como disse várias vezes, não queria que se comunicasse. Esta inquietação, no meu modo de pensar, encontra guarida na própria interpretação do artigo 426 do Código Civil, que é o que trata da pacta curvina, que diz pura e simplesmente é proibido contratar herança de pessoa viva. O nosso mal, eu reputo que é a gente não inquirir, não questionar. É proibido por quê? E é proibido em que extensão? Afinal de contas, qual o contrato que afeta aquela preocupação dos romanos de que moralmente eu desejo a morte de alguém? Será que toda espécie de contrato, todo tipo de contrato sobre herança de pessoa viva implica e incide na torcida pela morte de alguma pessoa? E aí sim tem que obrigatoriamente buscar a análise de que tipos de processos ou de contratos, melhor dizendo, sucessórios existem. São três. Né? Tem o contrato aquisitivo, e esse se enquadra, sim, é onde o contratante recebe com a morte do outro, então esse é imoral. Esse é um contrato que é proibido, porque eu me beneficio com a morte do outro, então eu torço, eu sou um abutre da morte do outro. Mas o segundo contrato que existe e que é muito mais frequente é o da renúncia. A renúncia que é pura e simples. É a renúncia a uma herança. E renunciar a esta herança, em hipótese alguma, me compara ou me equipara a um corvo ou a um abutre. Porque eu não vou ter nenhum benefício com a morte desta pessoa. Para mim, bastaria esta mínima e simples elucubração mental para chegar à conclusão que realmente o Código, no seu artigo 426, não proíbe todo e qualquer contrato de sucessão de pessoas em tempos de vida. Muito pelo contrário, proíbe só aqueles que a lei e os romanos queriam evitar.
tanto isso é verdade que nem os romanos, diga-se de passagem, nem eles proibiam os contratos sucessórios renunciativos. Nem na Idade Média, principalmente na Idade Média, esses contratos de renúncia de herança eram usados largamente, porque havia na Idade Média uma preocupação maior ainda com a preservação dos bens no tronco familiar. Então, embora existisse desde os tempos romanos, desde Justiniano, a Pacta Curvina, esta Pacta Curvina era relativa, não era absoluta, não era crítica. Embora os romanos não tivessem explicado e simplesmente jogado esta proibição genericamente, eles não a aplicavam genericamente. Começou a ser aplicada genérica e acriticamente com o Código de Napoleão de 1804, sem que ninguém se preocupasse, já expliquei, porque não nos afetava diretamente. Começou a nos afetar com o Código de 2002. Então, eu diria hoje, olha, faz menção à análise do artigo 426 para logo se dar conta de que não há uma preocupação, porque são 3 os motivos pelos quais os romanos estabeleceram a proibição genérica do Pacto de Curvina. Primeiro seria porque atenta contra a moral, porque eu vou torcer, já falei, pela morte do outro. Já está aqui demonstrado que nos renunciativos não se torce pela morte de ninguém. Segundo argumento é de que haveria uma limitação na liberdade do dono, do autor da futura herança, de dispor livremente dos seus bens, o que é falso. Porque se eu estou renunciando, ele não tem que preservar absolutamente nada para a viúva ou para o viúvo. Muito pelo contrário, já de antemão eu renunciei à eventual herança que eu possa ter direitos, de sorte que é o contrário do que alegam os romanos. Então, só por esses 2 motivos, o terceiro agora momentaneamente me falha, daqui a pouco eu me lembro, mas só por esses 2 motivos já está aí uma boa razão para não aplicar a proibição de contrato de renúncia. E aí me pergunto, mas isso se compara ou se aproxima do testamento? Não, nem de longe, porque nós estamos falando de um contrato bilateral, de um contrato recíproco, e não de uma disposição de uma liberalidade. Nós estamos falando de um contrato entre pessoas que têm autonomia privada, que têm autonomia de vontade e que estão contratando reciprocamente porque não se sabe quem vai morrer primeiro. E se o contrato de herança de pessoa viva, ou que nós chamamos de contrato sucessório, e que pode ser feito também num pacto antinupcial ou num contrato de convivência, porque contrato desde que seja feito por escritura pública, quando nós contratamos, tem que ser nas 2 direções, ou seja, sem que se saiba quem morre primeiro, os 2 renunciam um do outro, sem que ninguém tenha vantagem, sem que ninguém seja, digamos assim, beneficiado pela renúncia do outro. O que acontece no testamento é que é um ato unilateral. O que acontece no contrato sucessório é que ele tem que ser um ato bilateral, de ida e volta, de duas vias, onde as renúncias são recíprocas e que as pessoas também, de alguma maneira, para que não aleguem no futuro desconhecimento, sejam informadas ou informem nesse contrato ou tenham uma noção daquilo que estão renunciando. Né? E aí é que começam, então, os problemas, digamos assim, doutrinários aqui no Brasil, porque, obviamente, existe uma cultura muito forte desta proibição dos pactos de Curvina, e aí os juristas, né, que são ainda a grande maioria, eu ando aqui, estou remando na contramão, ou estou nadando na contracorrenteza, mas fico bastante feliz porque logo que lancei a ideia de que o Pacta Curvina não atinge a hipótese da renúncia, eu andava meio que isolado, depois um outro doutrinador, o Mário Delgado, também concordou comigo, e agora eu já vi que tem umas 3 ou 4 obras que tratam do direito sucessório e que acolhem a teoria da possibilidade de renúncia de herança concorrencial em pacto antinupcial, em contrato de convivência ou em contrato sucessório. Aliás, diga-se de passagem que essa expressão contrato sucessório é absolutamente estranho para a gente,
por conta do artigo 426. Mas é possível, sim, fazer um pacto sucessório. E por que precisa ser feito? Porque quem já fez o pacto antinupcial porque já casou, pode fazer o contrato sucessório para estabelecer a renúncia desse direito que não foi ressalvado por ocasião do pacto antinupcial, porque esse contrato pode ser regido a qualquer tempo, dentro da liberdade de contratar e da autonomia privada de cônjuges e conviventes. Bom, se isto pode ser feito, e nós já vimos ali, se é que conseguir convencer alguém de que efetivamente não existe essa proibição no artigo 426, de renúncia pura e simples. Aliás, agora queria só acrescentar, eram as 3 as espécies de contrato: de aquisição, de renúncia, desses 2 nós já falamos, e o terceiro era de beneficiar uma terceira pessoa, que também é proibida, porque essa vai ou atenta contra a moral, contra essa proibição de torcer pela morte dos outros. De sorte que só sobra mesmo, como permissivo, o contrato renunciativo. Bom, se é um contrato de renúncia, o que dizem as pessoas? Fazem referência a vários artigos de lei, né? Eu não tenho todos de cor, fazem referência ao 426, ao 1784, ao 1804 e ao 1808. São os artigos que as pessoas que são contrárias a essa tese que nós estamos discutindo hoje usam como argumentação, né? E o principal deles é o 426. Esse, de alguma maneira, eu já tento derrubar na medida em que eu digo que ela não torce pela morte de ninguém, nem limita a disponibilidade dos bens. Vamos logo em seguida tratar desses outros 4 artigos, mas antes eu queria fazer, para melhor esclarecer o meu posicionamento, eu gostaria de dizer que nós somos obrigados a fazer uma clara distinção dos vários tipos de herdeiros ou das várias qualificações de herdeiros que existem no Brasil. Nós não somos herdeiros iguais em todas as situações, em todas as posições. Basta lembrar que o artigo 1829 faz a distinção do Código Civil, dizendo que herdeiros, em primeiro lugar, são os descendentes. Na falta de descendentes, os ascendentes. Então, nessas 2 primeiras ordens vocacionais, chama os descendentes como herdeiros universais, como herdeiros do universo dos bens deixados pelo morto. São herdeiros incondicionais, tanto os descendentes como os ascendentes. Tanto que, no 1845, são considerados, inclusive, herdeiros necessários ao lado do cônjuge, e agora incluídos os conviventes, por conta da decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, que não me falha, do ano passado, que considerou inconstitucional o artigo 1790. Então, nós temos uma categoria que é a dos herdeiros universais, dos herdeiros incondicionais, dos herdeiros que não são excluídos da herança, salvo que por indignidade ou por deserdação, e nessas 2 hipóteses, por números clausos determinados por lei, que só podem ser aqueles motivos e quaisquer outros não. Portanto, não se exclui nenhum herdeiro necessário, descendente ou ascendente, e cônjuge também, quando vocacionado em terceiro lugar, esses não se excluem da herança. Então, já posso dizer uma coisa: herdeiro necessário não pode ser excluído da herança. Herdeiro necessário não pode renunciar à herança, só depois de aberta a sucessão. Mas por quê? Porque esses são herdeiros que necessariamente têm direito à herança e que não podem ser excluídos, porque esta exclusão, através de uma renúncia, seria atentar contra a ordem expressa da lei, contra direito cogente. Então, a renúncia que eu falo não é a renúncia do herdeiro obrigatório, chamado herdeiro necessário, descendentes, ascendentes e cônjuge, quando chamados na respectiva ordem, um na falta do outro. Quando são convocados para receberem o universo da herança, essa convocação como herdeiro necessário, insisto, não é passível de renúncia, porque esta renúncia atenta contra a proibição de lei, que é a do direito que todo herdeiro necessário tem de receber a legítima. Mas é uma categoria de herdeiros, porque ao lado dos herdeiros necessários existem os herdeiros concorrentes, e os herdeiros concorrentes não são herdeiros universais. Se fossem herdeiros universais, eu me refiro ao herdeiro concorrente ao cônjuge e à companheira viúvos,
ou sobrevivente. Por que eles são concorrentes? Porque eles concorrem com os descendentes ou concorrem com os ascendentes. Quem são os herdeiros universais? Os descendentes ou os ascendentes. Quando é que o cônjuge vai ser herdeiro universal? Quando não tiver nem descendentes, nem ascendentes. Quando receber o universo de toda herança. Na concorrência, ela não recebe o universo de toda herança. Ela recebe 25%, pelo menos, dos bens particulares. Então, primeira exceção, não é herdeira universal, porque não recebe sobre toda herança. Segunda condição, tem que estar casada por regimes que não sejam da comunhão universal e nem da separação obrigatória de bens. Portanto, não é herdeiro universal, porque herdeiro universal não tem nenhuma condição e não pode ser excluído de nada, nem de parte, nem de toda herança. E o herdeiro concorrente pode ser excluído, se o regime de bens não for aqueles que a lei prevê como dando direito à concorrência. E, em terceiro lugar, que esse herdeiro concorrente não herdará se estiver separado de fato. Logo, eu faço uma outra analogia. Eu consigo excluir da herança um filho? Não. Só se ele for indigno ou deserdado. E por números cláusulos que nós já conhecemos. Eu consigo excluir um cônjuge, um companheiro da herança? Consigo. Basta sair de casa. Fica a meu comando decidir pela exclusão de um cônjuge ou de companheiro. E isso não é difícil de fazer, porque não há impedimento e nem eu atento contra a lei, porque eu não estou excluindo herdeiro necessário, eu não estou excluindo herdeiro universal, eu estou excluindo herdeiro concorrente. Então, volto para a categoria. Existem herdeiros universais que não podem ser excluídos, existem herdeiros concorrentes que podem ser excluídos e que está condicionado a várias... aliás, tem mais um fato, está condicionado a existirem bens particulares, porque se não existirem bens particulares, o concorrente não recebe nada, ao passo que o herdeiro universal recebe sobre toda a herança, e o concorrencial só sobre os bens particulares, se existirem, se não for casado por esse ou por aquele regime, se não estiver separado de fato. Então, são várias as condições. Ou seja, eu faço aí um acréscimo no raciocínio que eu acrescento para que se chegue ao convencimento de que se pode sim contratar herança concorrencial, que é o fato de que esse herdeiro concorrente ele pode sim ser excluído desta herança. Agora me faltou, eu me perdi um pouco aqui, mas independente disso, aqui... Oi, agora me perdi sem querer. Posso ajudar o senhor? Do professor Rolf, acho que o senhor acabou de responder uma pergunta de uma espectadora aqui, então o senhor pode ser bem breve quanto a isso. E tem uma outra, e eu vou confortar os espectadores aqui, tem muita gente perguntando, ela fica gravada assim, tá, gente? Ela fica lá gravada no nosso story ou no Instagram TV. Fiquem tranquilos. Então, a pergunta dessa espectadora era o seguinte: a mera renúncia ao exercício futuro do direito concorrencial, vale dizer, do direito de concorrer com descendentes ou ascendentes, quando da futura sucessão do parceiro, esbarraria na vedação prevista no artigo 426? Acho que o senhor já respondeu, o senhor pode ser bem breve quanto a isso. E tem uma pergunta aqui que, como acho que a maioria aqui é advogado, né, professor Rolf, ele perguntou sobre a questão da jurisprudência. Vou localizar aqui rapidamente. É o Wellington. Ele pergunta: como anda a jurisprudência sobre o contrato sucessório renunciativo? Ela ainda não existe. Como anda a doutrina? A doutrina anda avançando. Começou com um texto meu, depois o outro do Mário Delgado, e agora tem vários autores que reconhecem e admitem a renúncia, porque não ofende o artigo 426. A concorrência, a herança concorrente não ofende o artigo 426, porque não é direito universal, não é herança universal e não torce pela morte de ninguém. Então, ela não concorre. E aí, agora eu retomo o que eu havia me esquecido. Então, as categorias dos herdeiros, né? Tem o herdeiro universal, tem o herdeiro concorrente, tem o herdeiro facultativo, que são os colaterais, tem o herdeiro testamentário e tem o herdeiro legatário, que não é herdeiro, mas que é legatário. Então, tem 4 ou 5 categorias de herdeiros. Os únicos que não podem renunciar são os universais. Descendentes, quando chamados em primeiro lugar,
ascendentes em segundo lugar e cônjuge em terceiro lugar. Só em terceiro lugar. Nas duas primeiras categorias, ele não tem impedimento de renúncia. Bom, qual é a segunda grande característica? É que, como os herdeiros universais não podem renunciar porque eles têm direito à legítima, obrigatoriamente, e atentaria contra direito previsto em lei, não é o mesmo que acontece com os concorrentes e com os facultativos, testamentários ou legatários. Enquanto os sucessores, os legítimos, os legatários, né? Perdão, os herdeiros legitimários, os que por lei têm direito à metade dos bens, esses aí, eles têm uma expectativa de direito. Os outros não têm expectativa de direito. Como eu disse, eu não posso excluir os herdeiros universais, os herdeiros necessários, mas eu posso excluir todos os outros. Eu posso excluir os concorrentes, pelas maneiras que já falei, posso excluir os colaterais, fazendo testamento e deixando para outros, posso excluir os testamentários, não dando para aqueles que gostariam de receber, e posso excluir os legatários, não beneficiando os legatários. Ou seja, eu tenho controle sobre os concorrenciais, tenho controle sobre os testamentários, sobre os facultativos e sobre os legatários. Portanto, estes têm uma expectativa de fato, e os outros têm uma expectativa de direito, e isso traz uma diferença abismal, porque onde há expectativa de direito, aqueles artigos que eu citei, depois podemos ler, 1784, ou 1804, parágrafo único, 1808, eles não esbarram na proibição porque não há uma expectativa de direito. Eu não ofendo expectativa de direito, eu ofendo e não ofendo, é força de expressão, expectativa de fato. Expectativa de fato não gera para ninguém o direito de reclamar algo que ele não sabe se vai ganhar. Que ele tem a possibilidade de ganhar, mas que a lei não diz que ele tem direito de ganhar. Só se existir, só se estiver casado, só se sobrar, só se isso, só se aquilo. Mas os outros, os herdeiros necessários, eles têm direito e por isso eles não podem renunciar. E aí, então, eu acho que, se for permitido, vamos olhar lá o que diz o artigo 1784, porque nós temos que, em realidade, todos aqueles que são reticentes a essa ideia de renúncia de direito concorrencial, todos esses que resistem, eles têm como escudo de resistência o artigo 426. Esse escudo eu já tenho como ele afastado, por conta do que eu já citei, não quero ser repetitivo. E aí, então, para reforçar a defesa deles, as armas que eles adicionam são esses artigos. E aí eu vou ter que fazer uma breve leitura para que todos nós possamos, de alguma maneira, compreender. Diz o 1784. Aberta a sucessão, a herança se transmite desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Claro que se transmite desde logo. Aberta a herança, se eles herdeiros forem, porque se renunciaram, podendo renunciar porque não eram herdeiros necessários e renunciaram num contrato recíproco ou não foram beneficiados no testamento, não é. Para esses não existirá herança. Para esses eles não têm nada que renunciar. Só renuncia quem tem direito à herança quando da abertura dela. Não está escrito aqui que é proibido renunciar antecipadamente a herança. Quando alguém usa o 1784, ele se reporta ao 426. E o 426 nós vimos que ele é um artigo débil, frágil, que não se sustenta uma mínima crítica. O outro artigo é o 1804, que também toma a liberdade de fazer a leitura, porque facilita a compreensão. Está escrito aqui no 1804. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Esse artigo, o capítulo é da aceitação e renúncia da herança. O caput fala da aceitação. Todos nós soubemos que a aceitação ela é tácita, presumida, né, ou expressa. Então, na verdade, a aceitação é natural. A renúncia é que precisa ser expressada por escrito, por termo nos autos, ou por escritura pública. E aí, então, nós já vemos que o instrumento da renúncia tem que ser obrigatoriamente uma escritura pública. Não sei se essa renúncia pode ser antes da morte ou só depois da morte, mas sem responder.
depois da morte, quando eu sou herdeiro necessário, pode ser antes da morte, quando eu sou herdeiro concorrencial, facultativo, etc. e tal. E aí vem o parágrafo único que nos interessa. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Claro, não, se ele renunciou, ele não vai haver transmissão do bem. Mas aqui não está dito que, na sequência, que ele tem que renunciar só depois da morte. Aqui só está dito que ele não recebe se ele renunciou. Mas e se ele renunciou antes? Renunciou igual. Portanto, quem usa o artigo 1804, parágrafo único, precisa de novo se reportar ao artigo 426. Todos os artigos que eu vou ler aqui, sempre os defensores dessa tese da proibição vão se reportar ao 426. Nenhum desses artigos utilizados em defesa da tese deles, ele se sustenta por si só, sem se reportar ao 426. E aí eu insisto, 426 é frágil, é débil, porque eu não torço pela morte de ninguém para ser corvo ou abutre. E vou adiante aqui, no artigo 1808, que é o artigo sequencial aqui dos defensores da impossibilidade. Diz o 1808, não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte sob condição ou a termo. Este é o argumento final dos defensores da proibição. Vou ler de novo, porque causa espécie a utilização desse artigo. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte sob condição ou a termo. Aonde que existe a renúncia parcial? Se a minha renúncia é pura e simples. Aonde que ela foi parcial? Aonde que eu infringi a proibição do artigo 1808, renunciando antecipadamente, ainda em vida, toda a herança concorrencial? Toda a herança concorrencial. Ou vão me dizer que se eu renuncio à concorrencial, eu não posso renunciar à universal? Claro que pode, porque se a gente ler o resto dos artigos, está escrito aqui que eu posso aceitar uma e renunciar à outra. Mas vamos adiante. Então, no caput do 1808, não posso renunciar parcialmente. Posso sim, posso aceitar uma e desistir da outra. Sob condição. Qual foi a condição no contrato de renúncia? Não impus condição nenhuma. A renúncia é pura e simples e recíproca. Não está condicionado a viver assim ou viver daquela forma. Não há nenhum tipo de condição. Se terminar a faculdade, se casar ou não casar, não existe condição nenhuma. De novo, não se aplica. É ridículo até a argumentação nesse tempo. E aí vem uma terceira hipótese, né? Não pode ter renúncia ou aceitação a termo. Renúncia ou aceitação a termo é uma data certa para isso. Qual é a data certa única da renúncia? É a morte, obviamente. Eu vou renunciar a uma herança que eu receberia quando da morte da pessoa. Aliás, a morte, o termo morte, o momento morte, é o termo que tem que ser aplicado tanto para quem renuncia antes quanto para quem renuncia depois. Porque quem diz que só pode renunciar depois da morte, qual é o termo da renúncia? Foi a morte. Porque é a partir da morte que ele pode renunciar. Se o outro diz antes da morte que quer renunciar a uma herança, qual é o mesmo termo? É a morte. A morte é o termo para a renúncia anterior à morte, ou antecipada, ou posterior. Não faz diferença nenhuma, não há distinção nenhuma. Eu não vou ler os outros parágrafos do primeiro e segundo, porque eles, então, vão começar a fazer aquela ideia que eu já fiz aqui antecipadamente, a defesa e a alusão. Se pode renunciar a uma herança e aceitar a outra. Usar o exemplo clássico do Código Civil. Se o cidadão está beneficiado como herdeiro da lei e também por um testamento, ele precisa aceitar as duas? Não. Ele pode aceitar uma e renunciar à outra. Se o cidadão, então, trago aqui para a minha tese, se o cidadão é beneficiado como herdeiro concorrente, ele pode renunciar à herança concorrente? Pode, mas não significa dizer que ele está renunciando à herança universal, porque essa ele nem pode renunciar. Então, na realidade, ele vai ficar com uma, que é universal, e vai renunciar à primeira, que é concorrencial. Em termos práticos, para explicar para aqueles que estão nos ouvindo, se não fui claro o suficiente, quando eu faço um contrato bilateral de renúncia de herança concorrente, eu estou dizendo, olha,
Eu, se concorrer com os descendentes, que pode ser até meus filhos, ou com os ascendentes, eu abro mão do meu direito hereditário concorrencial. Eu não quero, eu quero que os descendentes ou ascendentes recebam todo o patrimônio do morto. Mas se descendentes não existirem, nem ascendentes, e aí então eu não vou ser chamado como herdeiro concorrente, mas sim como herdeiro universal, aí é lógico e natural que eu fique com toda herança. Quando eu fiz a renúncia, eu projetei a minha renúncia para que, por exemplo, os meus filhos fossem integralmente beneficiados. E eu tinha um bom motivo para não concorrer com os meus filhos. Mas se eu não tenho filhos, nem netos, nem bisnetos, e nem ascendentes, eu vou deixar para quem? Para os colaterais? Não. Sou obrigado a renunciar quando sou chamado na terceira ordem de vocação hereditária? Óbvio que não. Como não sou obrigado a renunciar ao testamento porque fui beneficiado na legítima, e vice-versa. Então, é uma questão tão lógica que, para mim, fica difícil sustentar que as pessoas não possam promover e proceder a esta renúncia desde que se utilizem do instrumento adequado, que é a escritura pública. Qual a escritura pública? Qualquer escritura pública, que seja bilateral. Quais são as escrituras usuais? O pacto antinupcial, porque nós renunciamos no pacto antinupcial o regime de bens, a comunhão no regime de bens. E aí acrescentamos, não só renuncio à comunhão do regime de bens, mas também renuncio ao direito concorrencial hereditário. E aí, para mim, vem um outro argumento muito lógico e até peço desculpas se pareça um pouco arrogante, mas ele, para mim, é imbatível, porque se uma pessoa pode renunciar à meação antes de casar, e estão dizendo que eu não posso renunciar uma herança antes da pessoa morrer, mas eu já renunciei patrimônio antes de casar, nem é meu, eu já estou renunciando. A herança nem é minha e eu estou renunciando. Então começa que eu estou renunciando expectativas de direito. Expectativas de direito, o direito de meação e o direito de herança. Mas eu disse não, a herança, e quando a expectativa de direito, eu não renuncio. Eu renuncio quando a expectativa de fato é menos que expectativa de direito. E aí, então, quando eu renuncio à meação, olha a obviedade da renúncia. Eu estou renunciando o que eu ajudei a construir. Que não faz sentido, que eu deveria ter direito à metade, porque eu, durante o casamento, com o meu esforço presumido, e às vezes com o meu esforço financeiro, ajudei a construir esse patrimônio. E aí eu abdico da minha ação, que é a representação de longos anos de casamento, o dia a dia do meu esforço, e isso a lei diz que eu posso renunciar, sem nenhuma crítica, sem nenhuma proibição, porque ele aceita a autonomia das pessoas, aceita a vontade das pessoas, ignora se um está sendo convencido a ser prejudicado por enriquecimento ilícito ou abusivo do outro. A lei ignora isso e fica querendo colocar situações moralistas numa coisa que está mais distante. E aí eu pergunto, poxa, se eu posso renunciar ao que está perto, que eu ajudei a construir, por que eu não posso renunciar ao que está distante? Nem sei se eu vou chegar lá, porque nem sei se o casamento vai durar todo esse tempo, nem sei se esse casamento vai terminar pela morte, e eu sei que eu não ajudei a construir, porque é um direito sobre os bens particulares. Então eu renuncio o que eu ajudei a construir e me proíbem de renunciar o que eu não ajudei a construir, que a minha moral pessoal não me permite, não me deixa aceitar algo que não me pertence. E que, mais do que isso, me condenam a ter uma vida infeliz porque eu não posso viver tranquilo, sereno e harmônico, porque isso vai incomodar a nossa relação, se não no começo, em algum momento, talvez mais próximo do envelhecimento, porque aí começa a surgir a preocupação com o direito sucessório e com o desvio dos bens para um lugar que eu nunca quis que chegasse. Então, eu acho que realmente a minha expectativa é que talvez eu não consiga convencer as pessoas em tão curto espaço de tempo. Tive uma experiência pessoal, profissional, com relação à teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Essa teoria eu levantei em 1992. Ouvi os maiores desaforos a respeito dessa ideia, de que eu não tinha noção do direito brasileiro, se eu não conhecia determinados dispositivos de lei e que eu devia voltar e estudar, porque o que eu estava dizendo é um absurdo.
Absurdo que foi, então, acolhido pelo Código de Processo Civil de 2015 e que trouxe uma segurança incrível para as relações afetivas em termos de fraude, porque nós descobrimos, através da desconsideração da pessoa física ou jurídica, uma forma de evitar a fraude, e isso trouxe tranquilidade e um pouco de paz social. E esta paz social agora está perturbada de novo por conta deste artigo 1829 do Código Civil. E buscar de volta, reconquistar, vamos dizer, trazer para a tranquilidade da sociedade e esta paz social, esta harmonia em que as pessoas possam viver sem ter que se preocupar com os aspectos econômicos do seu casamento, porque fazem opções que são válidas de renúncia. Quem não quiser que não renuncie, como quem não quiser, então, também não casa. Mas esta paz social, ou este caminho, precisa ser aberto e legitimamente aberto, logicamente aberto, sem que transforme isso num problema familiar e sem que isso, né, seja ou nos obrigue a ter que fazer planejamentos sucessórios e buscar lá situações que às vezes nada resolve, só distanciam pessoas e recursos que vão sendo desviados para outros fins, para outras pessoas, e, de um modo geral, as pessoas se sentem enganadas, né? Quando, no fim da vida, abrem inventário ou abrem testamento e descobrem que foi artifícios fizeram com que os bens que deveriam receber e que talvez até se tivessem perguntado não queriam receber, mas que então foram desviados porque não tinham uma solução mais próxima, transparente, sincera e segura, que é a renúncia antecipada de uma herança através de um simples pacto antinupcial, de um contrato, uma escritura de convivência ou um contrato sucessório, que é, sim, uma figura jurídica que vai ingressar no nosso sistema legal e que vai se tornar, sim, a fórmula tranquila e serena das pessoas ajeitarem e acordarem sobre as suas relações patrimoniais sem a intervenção estatal, que cria benefícios com o direito dos outros, com o sacrifício dos outros. Maravilhoso, professor. Professor, eu vou fazer das palavras de uma advogada aqui as minhas. É um privilégio ouvir o professor Rolf, ouvir você. E é importante que os advogados e as partes não tenham de fazer malabarismos jurídicos, né? E às vezes até estarem sujeitos a futuramente uma alegação de fraude, né? Por conta de algo que é tão lógico, né? Como você disse, professor. Se eu posso renunciar a algo que eu trabalhei para obter, por que eu não posso renunciar a algo que me veio de graça, me veio de forma não onerosa? Professor, há a presença aqui de inúmeros colegas, eu não consigo fazer referência a todos. Nós já estamos caminhando para os últimos 5 minutos. E eu gostaria que o senhor mostrasse para quem não conhece, se é que o senhor tem aí, ou pelo menos mencionar a sua obra, né, específica sobre o tema. O senhor tem uma obra de sucessão legítima também, né? Eu tenho, ela está lá na estante que está atrás de mim. Eu tenho 2 opções, eu posso falar sobre ela ou posso ir até ali buscar e mostrar a capa. Aí eu não sei qual é, às vezes o visual ele é mais atrativo do que a sua referência. É esse aqui que o senhor ia mostrar? Isso aí, ó, exatamente. Então pronto. E poupou o trabalho de ter que ir lá buscar. É a sucessão legítima, onde eu desenvolvo essa tese. Na segunda edição, ela está mais ampliada, ela está reforçada por novos argumentos que foram trazidos aqui nesse nosso feliz encontro, e que por isso que ficou um volume só, porque só essa questão e algumas outras que não foram tratadas no Código Civil de 2002 que já tomaram um tomo inteiro, e eu não tratei de todo o direito sucessório, porque só a sucessão legítima, com questionamentos que, como disse, não foram tratados no direito brasileiro e que precisam ser revisitados. Nós necessitamos de uma revisão completa do direito sucessório. Até hoje, de 2002 até 2020, nós nos ocupamos única e exclusivamente do direito de família. É momento de nos ocuparmos e fazer uma limpeza, uma revisão profunda
do direito sucessório, porque nós estamos vivendo um direito sucessório de antes de 1916, um direito sucessório do Código Civil de Napoleão de 1894. É muito antigo, inadaptado aos dias de hoje, aos sentimentos das pessoas e à forma como as pessoas querem viver. Até porque, se em 1894 as pessoas eram dependentes, em parte, hoje elas são independentes e querem, sim, ser felizes apenas porque são felizes e não porque são dependentes. Maravilha. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer enorme conversar com você. Todo mundo adorou a aula. Os advogados estão assim realmente muito felizes. Muito obrigado novamente. Tomara que a comunidade jurídica abrace a tese, a sua tese, para que a gente possa ter tempos mais tranquilos aí, que as pessoas tenham mais autonomia para decidir sobre a vida delas. Tomara que sim, porque eu acho que essa preocupação existe na sociedade. Eu queria, então, agradecer a oportunidade, o privilégio que me concederam de poder fazer parte dessa live. Agradecer a todos os que nos acompanharam aí desde o começo ou que depois chegaram. Fico muito feliz e agradeço também as manifestações aí de apoio à tese e são todos aí portadores desta ideia para que ela se espraie o quanto antes e que a gente, então, conquiste essa situação nova que o direito reclama e que não leve lá os 20 anos ou 20 e poucos anos que levou à desconsideração da personalidade jurídica, que é para que implemente de uma forma mais rápida, para o bem de todos nós. Ótimo. Professor, muito obrigado. Eu vou desligando aqui, vou avisar a todos que vai ficar gravada, tá? Foi um prazer, meus parabéns pela aula e convidar o pessoal para amanhã, novamente, eu estarei aqui com um outro jurista, amanhã vai ser com Alexandre Freitas Câmaras, né, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, falando sobre saneamento e organização processual, no nosso Café Jurídico. Obrigado, professor Rolf, mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todo mundo. Obrigado ao ABS. Nós é que agradecemos. Tchau. Tá bom. Tchau, tchau.